Dia 5 de março, 1 Samuel 9. Havia um homem de alta posição chamado Quis, da tribo de Benjamim. Era filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorat, filho de Afia, da tribo de Benjamim. O seu filho, Saul, era o jovem mais atraente de todo Israel. Era tão alto que os outros apenas chegavam a seus ombros. Certo dia, as jumentas de Quis se perderam e ele disse a Saul: "Leve um servo com você e vá procurar as jumentas." Então Saul e o seu servo percorreram toda a região montanhosa de Efraim, a terra de Salissa, a região de Saalim e toda a terra de Benjamim, mas não encontraram as jumentas em parte alguma. Por fim, chegaram à região de Zufi, e Saul disse ao servo: "Vamos voltar para casa. Eu não quero que o meu pai fique mais preocupado comigo do que com as jumentas." O seu servo, porém, disse: "Tenho uma ideia. Nessa cidade mora um homem de Deus. O povo daqui o respeita muito, pois tudo o que ele diz acontece. Vamos procurá-lo. Talvez ele possa dizer para onde devemos ir." Saul respondeu: "Está bem, vamos. Mas não temos nada a oferecer ao homem de Deus. Até a nossa comida acabou e não temos nada para lhe dar em troca." O servo disse: "Tenho comigo uma pequena quantia de prata. Pelo menos poderemos oferecer isso ao homem de Deus e ver o que acontece." Naquele tempo, em Israel, quando alguém queria receber uma mensagem de Deus, dizia: "Vamos perguntar ao vidente," pois os profetas de hoje eram chamados de videntes. Saul concordou: "Está bem, vamos." Então foram para a cidade onde morava o homem de Deus. Quando subiam a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens descendo para buscar água. Então Saul e o servo lhes perguntaram: "O vidente está aqui hoje?" Elas responderam: "Sim, basta seguir em frente. Mas é preciso correr, porque ele acabou de chegar à cidade para realizar um sacrifício no lugar de adoração. Quando entrarem na cidade, tentem encontrá-lo antes que ele suba para a refeição no alto da colina. O povo não começará a comer até que ele chegue para abençoar o sacrifício. Subam logo, pois é agora que poderão encontrá-lo." Então chegaram à cidade. E quando entravam pelos portões, Samuel vinha na direção deles, subindo para o lugar de adoração. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor tinha dito a Samuel: "Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Você o ungirá para ser líder do meu povo Israel. Ele os livrará dos filisteus, pois olhei para o meu povo com misericórdia e ouvi seu clamor." Quando Samuel viu Saul, o Senhor disse: "Este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo." Saul se aproximou de Samuel na entrada da cidade e perguntou: "O Senhor pode me dizer onde fica a casa do profeta?" "Eu sou o profeta. Suba adiante de mim até o lugar de adoração. Ali comeremos juntos pela primeira vez. Eu lhe direi o que você quer saber e depois poderá seguir viagem. E não se preocupe com as jumentas que se perderam há 3 dias, pois foram encontradas. Eu lhe digo que as esperanças de Israel estão centradas em você e na sua família," disse Samuel. Então Saul respondeu: "Mas eu sou apenas da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel, e a minha família é a mais insignificante de todas as famílias dessa tribo. Por que o Senhor fala comigo dessa maneira?" Então Samuel levou Saul e o seu servo para uma sala de jantar e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas. Em seguida, Samuel pediu ao cozinheiro: "Traga o pedaço de carne separado para o convidado de honra." O cozinheiro trouxe a coxa do sacrifício e a colocou diante de Saul. "Coma, eu reservei este pedaço para você, desde que decidi convidar estes homens para a refeição."
disse Samuel. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Quando desceram do lugar de adoração e voltaram para a cidade, Samuel levou Saul ao terraço da casa e preparou uma cama para ele. Ao amanhecer do dia seguinte, Samuel chamou Saul novamente. "Levante-se, é hora de seguir viagem", disse Samuel. Saul se aprontou e ele e Samuel saíram juntos. Quando chegaram à saída da cidade, Samuel disse a Saul que enviasse seu servo adiante. Depois que o servo partiu, Samuel disse: "Fique aqui, pois recebi de Deus uma mensagem para você." 1 Samuel 10. Samuel pegou uma vasilha de óleo e o derramou sobre a cabeça de Saul. Depois beijou Saul e disse: "Faço isso porque o Senhor o nomeou como líder de Israel, sua propriedade especial. Hoje, quando você partir, verá 2 homens ao lado do túmulo de Raquel em Zelza, na divisa de Benjamim. Eles lhe dirão que as jumentas foram encontradas e que o seu pai deixou de se preocupar com elas e agora está preocupado com vocês, perguntando: o que farei para encontrar o meu filho? Quando você chegar ao carvalho de Tabor, encontrará 3 homens vindo em sua direção. Estão a caminho de Betel, onde vão adorar a Deus. Um deles estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e o terceiro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães, que você deve aceitar. Quando chegar a Gibeá Elohim, onde fica o destacamento dos filisteus, encontrará um grupo de profetas descendo do lugar de adoração. Virão tocando harpa, tamborim, flauta e lira, e estarão profetizando. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles. Será transformado numa pessoa diferente. Depois que esses sinais se cumprirem, faça o que tiver de fazer, pois Deus está com você. Em seguida vá a Gilgal adiante de mim. Eu o encontrarei ali para sacrificar holocaustos e ofertas de paz. Espere lá durante 7 dias, até eu chegar e lhe dar mais instruções." Assim que Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração, e todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram naquele dia. Ao chegarem a Gibeá, Saul e o servo viram um grupo de profetas vindo em sua direção. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele começou a profetizar com eles. Quando aqueles que o conheciam souberam disso, perguntaram uns aos outros: "O que aconteceu com o filho de Quis? Acaso Saul também é profeta?" Um dos que estavam ali perguntou: "Qualquer um pode se tornar profeta, seja quem for o seu pai?" Essa é a origem do ditado: "Acaso Saul também é profeta?" Depois que Saul terminou de profetizar, subiu ao lugar de adoração. O tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: "Onde vocês estavam?" Saul respondeu: "Saímos para procurar as jumentas, mas não conseguimos encontrá-las. Então fomos a Samuel para lhe perguntar onde elas estavam." "E o que foi que Samuel lhe disse?" perguntou o tio. "Disse que as jumentas já haviam sido encontradas", respondeu Saul. Contudo, não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Algum tempo depois, Samuel convocou todo o povo para se reunir diante do Senhor em Mispá. Disse ele aos israelitas: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o tirei do Egito e os livrei dos egípcios e de todas as nações que os oprimiam. Mas apesar de eu ter resgatado vocês e as suas angústias e aflições, hoje vocês rejeitaram o seu Deus e disseram: queremos um rei. Agora, portanto, apresentem-se diante do Senhor de acordo com as suas tribos e os seus clãs." Então Samuel reuniu todas as tribos de Israel, e a tribo de Benjamim foi escolhida por sorteio. Em seguida, Samuel reuniu cada família da tribo de Benjamim, e a família de Matri foi sorteada. Por fim, Saul, filho de Quis, foi escolhido entre eles.
Quando o procuraram, porém, não o encontraram. Por isso perguntaram ao Senhor: Ele já chegou? O Senhor respondeu: Está escondido, no meio da bagagem. Eles correram até lá e o trouxeram. Ele era tão alto que os outros chegavam apenas a seus ombros. Samuel disse ao povo: Este é o homem que o Senhor escolheu para ser seu rei. Não há ninguém semelhante a ele em todo o Israel. E todo o povo gritou: Viva o rei! Então Samuel explicou ao povo os direitos e deveres do rei. Escreveu-os num rolo e o colocou diante do Senhor. Depois mandou todo o povo para casa. Saul também voltou para sua casa em Gibeá, acompanhado por um grupo de homens cujo coração Deus tinha tocado. Havia, no entanto, alguns desocupados que debochavam. Esse sujeito nunca nos salvará. Desprezaram Saul e se recusaram a lhe trazer presentes. Mas Saul não lhes deu atenção. 1 Samuel 11. Cerca de um mês depois, Naás, rei de Amon, avançou com seu exército contra a cidade de Jabes-Gileade. Mas os habitantes de Jabes clamaram: Faça um tratado conosco e o serviremos. Então Naás disse: Está bem, mas só com uma condição. Arrancarei o olho direito de cada um de vocês, como humilhação para todo Israel. As autoridades de Jabes pediram: Dê-nos 7 dias para que enviemos mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos salvar, nós nos entregaremos ao rei. Os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade onde Saul morava, e relataram ao povo a difícil situação em Jabes-Gileade. Todos choraram em alta voz. Quando Saul voltou à cidade, trazendo seus bois do campo, perguntou: O que está acontecendo? Por que todos estão chorando? Então contaram-lhe sobre a mensagem de Jabes. O Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul e ele se enfureceu. Pegou 2 bois, cortou-os em pedaços e enviou mensageiros para levá-los a todo Israel com o seguinte aviso: Isto é o que acontecerá aos bois de quem se recusar a seguir Saul e Samuel na batalha. E o terror do Senhor caiu sobre o povo, de modo que todos saíram para guerrear como um só homem. Quando Saul os reuniu em Bezeque, viu que havia 300.000 homens de Israel e 30.000 homens de Judá. Então Saul enviou os mensageiros de volta a Jabes-Gileade com o seguinte aviso: Salvaremos vocês amanhã, antes do meio-dia. Quando os habitantes de Jabes receberam a mensagem, houve grande alegria em toda a cidade. Então os homens de Jabes disseram a seus inimigos: Amanhã nos entregaremos a vocês e poderão fazer conosco o que desejarem. No dia seguinte, porém, antes do amanhecer, Saul chegou com o seu exército dividido em 3 destacamentos. Atacou os amonitas de surpresa e, na hora mais quente do dia, já os tinha derrotado completamente. O restante do exército amonita se dispersou de tal modo que não ficaram 2 soldados juntos. Então o povo disse a Samuel: Onde estão aqueles que perguntaram por que Saul deveria nos governar? Tragam esses homens aqui e os mataremos. Saul, porém, respondeu: Ninguém será morto hoje, pois neste dia o Senhor livrou Israel. Então Samuel disse ao povo: Venham, vamos todos a Gilgal renovar o compromisso do reino. Então todos foram a Gilgal e, numa cerimônia solene diante do Senhor, proclamaram Saul como rei. Depois trouxeram ao Senhor ofertas de paz, e Saul e todos os israelitas se alegraram muito. 1 Samuel 12. Então Samuel falou a todo Israel: Fiz o que me pediram e lhes dei um rei. Agora ele é seu líder. Quanto a mim, eu estou aqui diante de vocês, um homem velho e de cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Estive a seu serviço como seu líder desde a minha juventude até hoje. Aqui eu estou. Testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do rei que ele ungiu. De quem roubei um boi ou um jumento? Acaso eu enganei ou oprimi alguém?
de quem aceitei suborno para perverter a justiça. Digam-me, e farei restituição se eu cometi alguma injustiça. Eles responderam: O Senhor nunca enganou nem nos oprimiu, e nunca aceitou suborno. Então Samuel declarou: Hoje o Senhor e o rei que ele ungiu são testemunhas de que as minhas mãos estão limpas. E eles responderam: Sim, eles são testemunhas. E Samuel continuou: Foi o Senhor que escolheu Moisés e Arão e tirou os seus antepassados da terra do Egito. Agora fiquem aqui diante do Senhor enquanto eu os confronto com todos os atos de justiça que o Senhor fez por vocês e por seus antepassados. Quando Israel estava no Egito e os seus antepassados clamaram ao Senhor, ele enviou Moisés e Arão para tirá-los de lá e trazê-los a esta terra. Mas o povo logo se esqueceu do Senhor, seu Deus. Por isso ele os entregou a Sísera, comandante do exército de Azor, e também aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Então clamaram novamente ao Senhor e disseram: Pecamos quando abandonamos o Senhor e seguimos as imagens de Baal e de Astarote. Agora, se nos livrares de nossos inimigos, serviremos somente a ti. E o Senhor enviou Gideão, Bedã, Jefté e Samuel para livrá-los, e vocês viveram em segurança. No entanto, quando ficaram com medo de Naás, rei de Amon, vieram a mim e disseram que queriam um rei para governá-los, embora o Senhor seu Deus já fosse o seu rei. Pois bem, aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês pediram e o Senhor atendeu. Agora, se temerem e servirem ao Senhor, derem ouvidos à sua voz e não se rebelarem contra os seus mandamentos, tanto vocês como seu rei mostrarão que reconhecem que o Senhor é seu Deus. Mas se vocês se rebelarem contra os mandamentos do Senhor e se recusarem a ouvir sua voz, a mão do Senhor pesará sobre vocês, como fez a seus antepassados. Agora fiquem aqui e vejam o maravilhoso feito que o Senhor está prestes a realizar. Vocês sabem que não chove nesta época do ano, durante a colheita do trigo. Eu pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva forte hoje. Assim vocês reconhecerão quão grande foi a sua maldade ao pedir que o Senhor lhes desse um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e o Senhor enviou trovões e chuva forte naquele mesmo dia. E todo o povo ficou com muito medo do Senhor e de Samuel. Disseram a Samuel: Ore ao Senhor seu Deus em favor dos seus servos, ou morreremos, pois as nossas falhas são muitas e acrescentamos o pecado de pedir um rei. Não tenham medo, disse Samuel. Certamente agiram mal, mas agora sirvam ao Senhor de todo o coração e não se afastem dele. Não se desviem dele para adorar deuses sem valor que não podem ajudar ou livrar vocês. Eles são completamente inúteis. O Senhor não abandonará o seu povo, pois isso traria desonra para o seu grande nome, pois agradou ao Senhor fazer de vocês o seu próprio povo. Quanto a mim, certamente não pecarei contra o Senhor deixando de orar por vocês. Continuarei a lhes ensinar o que é bom e correto. Temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Pensem em todas as coisas maravilhosas que Ele fez por vocês. Mas, se continuarem a pecar, vocês e o seu rei serão destruídos.